Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde você vai encontrar aqui um conteúdo relacionado à saúde em geral, à medicina esportiva e principalmente uma cardiologia não apenas relacionada à doença, mas uma cardiologia preventiva e integrativa com foco na prevenção das doenças cardiovasculares. E a pedido de amigos, família, colegas que conhecem minha trajetória, decidi compartilhar com vocês um pouquinho do muito que Deus tem feito e fez em toda a minha vida, em toda a minha história. Então, mostrar para vocês como um menino simples, humilde, que veio de uma família bem humilde e tinha um grande sonho de ser jogador de futebol, na verdade nunca pensou em estudar na vida, conseguiu se formar em medicina e hoje ser referência para outros médicos. Tudo começou em 1994, quando Deus usou uma irmã chamada Marli, e ali naquela mensagem profética, Deus revelava que não era futebol, que Deus tinha algo maior para a minha vida e que Deus me colocaria na medicina e que me tornaria referência para outros médicos. E obviamente, como qualquer jovem que tem esse sonho de ser um atleta profissional de futebol, eu ignorei essa profecia, continuei jogando futebol, até que em determinado momento eu tive uma lesão num treinamento e fui impedido de continuar a jogar futebol. Foi então que eu tive uma necessidade de começar a estudar, coisa que eu nunca fiz na vida, justamente para ser alguém na vida, para poder ter uma profissão. Mas nem nos melhores sonhos passava na minha mente em fazer medicina. Eu tinha ignorado completamente aquela profecia e seguia buscando alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu pudesse me formar para trabalhar, para ganhar o meu sustento. Foi então que eu entrei na faculdade de Química. Não satisfeito, migrei para a faculdade de Biologia. Não satisfeito, parei tudo que eu estava fazendo e decidi ouvir a voz de Deus. E como falei para vocês, nascido e criado num berço evangélico, eu sempre tive uma preocupação de cumprir a vontade de Deus. Independente de qualquer coisa, eu queria sempre fazer a vontade de Deus. E eu comecei a orar e pedir a Deus uma orientação e pedir a Ele: Senhor, se realmente é da Tua vontade que eu faça medicina, que o Senhor coloque amor no meu coração para isso. E foi o que aconteceu. Então começou um desejo, uma vontade de querer fazer medicina, coisa sobrenatural, e que já era Deus agindo no meu coração, na minha mente e me preparando para isso. E em 1994 eu concluo meu segundo grau e um curso técnico de enfermagem. Então, teoricamente, já estava tudo certo. Já tinha o ID e o chamado de Deus, já tinha a chama ardendo no meu coração de ser médico, porém me faltava o principal, que era passar num concurso, num pré-vestibular de medicina. E a gente sabe o quanto é muito difícil, ainda mais para um jovem com supletivo do primeiro grau, um segundo grau técnico em enfermagem. E o nosso Deus, ele não chama os capacitados, mas sim capacita os chamados. E foi isso que ele fez comigo. E para cumprir esse ID de Cristo na minha vida, que era se formar em médico, eu precisava do básico, que era de um curso pré-vestibular, me preparando para a prova para passar em medicina. Lembro que minha mãe, Dona Nininha, saiu de casa e foi na Tijuca, sem conhecer ninguém, entrou no curso chamado Miguel Couto e lá pediu ao professor Pavão, que era o responsável pela unidade da época, e solicitou uma bolsa, já que ela não tinha, a família não tinha condições de pagar, a gente estava numa crise financeira muito intensa. E Deus tocou no coração do professor Pavão e ele concedeu a bolsa, e então eu comecei a estudar no Miguel Couto. Comecei a me preparar para o que vinha pela frente, que era uma pedreira, né? Você fazer prova pré-vestibular para medicina. Eu já estava no meio do ano estudando no Miguel Couto, com bom rendimento, e abriram as vagas para medicina na antiga Universidade Gama Filho, aqui no Rio de Janeiro. Foi quando eu me inscrevi, conversei com a minha mãe, ela pegou um dinheiro emprestado para eu fazer a inscrição, e eu fiz a inscrição, fiz a prova,
e eram muitos inscritos, mais de 3.000 inscritos. Era uma prova que antigamente você tinha que viajar do seu estado para o Rio de Janeiro para prestar essa prova. E naquele ano você não precisava viajar, você fazia a prova no seu próprio estado. Então o número de participantes foi muito maior naquele ano de 1999. Logo em seguida saiu o resultado daquela prova e eu fiquei classificado numa posição 172 de classificação geral. Para mim foi um orgulho muito grande, porque o meu histórico escolar não era muito bom. Então eu consegui uma posição muito boa, 172. Você tinha 100 vagas para chamar, mas a ideia daquela prova não era passar, era justamente fazer um balizamento do meu estudo. Aquilo que eu estava fazendo durante aquele semestre, se realmente eu estava estudando certo, de uma maneira correta. E isso foi confirmado nessa classificação. Mas eu tinha uma curiosidade de saber da reclassificação. Quantos que desistiam da vaga de medicina? Então, numa determinada data, eu acabei ligando para a universidade, que era a data da reclassificação, e a atendente virou para mim e falou: desistiram 70 pessoas. Eu, 70? Ou seja, chamaram 100, que eram 100 vagas, dos 100 desistiram 70 pessoas. Então, teoricamente, chamariam mais 70 e eu ficaria na segunda posição. Foi então que eu contei para minha mãe. A minha mãe, uma mulher que dispensa comentários, tem uma visão além do alcance, uma visão de Deus, e ela virou para mim: meu filho, essa vaga é sua. Deus está no controle de todas as coisas. Então, dos 70 que foram chamados, tiveram mais desistências, e a Universidade Gilmar Filho, na época, entrou com recurso no MEC para que pudessem ser chamados mais alunos, e eu entrei nessa reclassificação. E foi uma euforia muito grande na família de ver um filho, de tudo que passou, sendo aprovado numa faculdade de medicina e ingressando numa faculdade de medicina. Mas tínhamos um problema: a gente não tinha condições de pagar a faculdade. Eu lembro que meu pai trabalhava em comércio e tinha um comércio que estava falido. Ele estava passando esse comércio para o nome de um funcionário, entregando esse comércio para o funcionário, e a gente estava absolutamente sem nada. E eu lembro como se fosse hoje, meu pai pegou um dinheiro que era para pagar as dívidas e fez a minha inscrição na faculdade. Era o dinheiro que ele tinha. Mas, como eu falei para vocês, Deus capacita os chamados. E se Deus chamou, Ele vai sustentar, Ele vai te honrar. E foi o que aconteceu. Além do problema financeiro, eu tinha um problema também que era muito complicado e muito difícil, que era justamente essa ausência de uma base escolar. Eu não tinha prática de leitura, eu não tinha dinâmica de estudos. Então era um jovem que não tinha a base ingressando numa faculdade de medicina. Isso foi muito doloroso para mim, e eu lembro como se fosse hoje. Eu abri os livros de medicina nos primeiros períodos e eu não entendia nada. Eu só chorava em cima dos livros, e muitas das vezes eu pegava a Bíblia, que é essa mesma Bíblia aqui, ó, a Bíblia Thompson, e eu abria a Bíblia em cima dos livros de medicina e começava a ler a Bíblia, que era uma coisa que eu tinha prática de leitura. E falava para Deus: Senhor, se realmente é da tua vontade, o Senhor vai ter que fazer um milagre na minha vida. E Deus realmente fez um verdadeiro milagre na minha vida. Me formei em 2005 e não reprovei nenhuma matéria. Estive entre os melhores alunos da turma, para a honra e glória do nome do Senhor. E desde 2005 para cá, eu não parei mais. Fui tenente médico do Exército, fui tenente médico do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, fiz residência em clínica médica, fiz geriatria, fiz cardiologia, sou titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, fiz MBA em gestão hospitalar e atualmente sou gestor da maior rede de hospitais da América Latina, fiz medicina esportiva,
atualmente cursando nutrologia e acreditando que o exercício físico e uma alimentação saudável é a base da prevenção das doenças cardiovasculares. E por último, eu fiz um curso de atualização em suplementação cardiovascular, justamente para evitar o desfecho final das doenças cardiovasculares. E gostaria de terminar esse vídeo citando um versículo em Isaías que diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém resiste, não é mesmo?